Os nomes foram assim, se cruzaram de uma maneira que... Fala, cara, mas não tem como. Então, essa história tá dando muito certo, né? Trabalhar, estudar, cuidar de filho. A gente faz tudo. Ainda respira, come, faz tudo. E aqui... Take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Fala guerreiros, fala guerreiras, sou Zenon Júnior, estamos aqui novamente, podcast França Vista. E hoje eu vou falar pra vocês, hein, eu trouxe aqui duas mulheres de garra tremenda, duas mulheres fortes. Eu vou aqui falar só um pouquinho delas, tá? A primeira, ela faz um empreendedorismo social, gastronômico aqui na França. Ela recebeu medalha de honra na cidade de Fontainebleau, olha isso, galera. E a segunda, ela é casada, mãe, avó, e não parece. Ela foi professora lá no Brasil e hoje ela realizou um dos seus sonhos. Ela é fotógrafa aqui na França e também ela é formada em terapia sistemática, além, é claro, cristã. Gente, eu vou chamar aqui, vou apresentar para vocês, na verdade, Alessandra Freitas e Keila Bacelar. Mulheres, sejam bem-vindas aqui no nosso podcast. É uma honra tê-las aqui conosco, né? Conhecendo um pouquinho da história de vocês. E vamos lá, vamos começar então com aquela pergunta que todo mundo quer saber, todo imigrante quer saber, né? Vamos começar pela Alessandra, vai. Alessandra, o que te fez sair do Brasil e parar aqui na França? Ou você não é brasileira? Eu sou? Também? Também agora? Show! Há uma semana, 10 dias, eu sou também francesa. Acabei de receber meu passaporte francês. Uou, parabéns! Obrigada. E eu vou só te fazer uma correçãozinha, porque no Brasil, não é nem uma correção, é um parêntese, porque no Brasil, quando eu fazia teatro, então a gente era, o meu nome artístico era Alessandra Freitas. Certo. Eu tirava o D. Porque, não sei, porque no Brasil a gente não usa muitos Ds, né? A gente acha que é coisa de pobre, né? E aí, é verdade, para nomes artísticos é verdade. E aí, quando eu cheguei na França, eu tive um diretor do Sesc que me falou, Alessandra, o D é muito importante. O D é uma partícula de nobreza. Uou! Partícula isso eu não de nobreza. sabia. Eu também não. A partir do momento que eu soube isso, eu falei, bota meu D de volta. Né? E quando eu cheguei na França, muita gente me olhava de maneira diferente quando me chamava Madame de Freitas. Porque o dessa, a partir então as pessoas achavam que eu já vinha de uma, né? Eu já me sentia nobre, né? Já mudou o contexto da históa. E eu tirei meu D. Tô falando? Tirei meu D. Bota o D de volta, meu Será amor. que eu tenho D? Não, acho que eu não tenho. Bota eu tenho o D dá. de volta. Será que o dá? É da mesma coisa, a mesma coisa. Eu sou nobre, gente. Olha aí, França Vista é nobre. Então, por quê? Na verdade, eu saí do Brasil para fazer uma especialização em literatura portuguesa em Portugal. E me casei em Portugal. E depois viemos para a França. Fiquei, acho que uns 2 anos em Portugal apenas. Mas em Portugal, como aqui na Europa inteira, não é compatível estudar e trabalhar ao mesmo tempo, tá? Não é como no Brasil, que a gente estuda o dia inteiro e vai para a faculdade à noite. Não é. E aí, quando eu cheguei na França, em 2005, na verdade a pergunta era essa, por que eu saí do Brasil, né? Na verdade, foi por causa dos estudos. Nossa, olha isso. A mulher tá aqui já... Ela é assim. Desde 2005? Né? Eu não sei, acho que 2007, não sei. Eu não vivo num tempo cronológico. Baseado nisso. É baseado nisso. Eu não sei, eu não vivo nesse tempo de relógio. Meu tempo é um outro, eu vivo num outro tempo. Não sei que explicar isso ao certo. Um outro tempo melhorado, pelo que eu vejo. É melhorado, é um tempo que, cara... Ela vive intensamente, sem controlar o tempo. Mas é isso mesmo. Keila tá até sabendo disso. E você, Keila? Você saiu do Brasil tem quanto tempo? E por que você saiu do Brasil? Fazem 13 anos que eu tô na França. E eu saí do Brasil porque eu era estava mãe solteira, né? Estava na batalha de fazer isso que a Alessandra falou que a gente não consegue aqui. Trabalhar, estudar, cuidar de filho. A gente faz tudo. Ainda respira, come, faz tudo. E aqui não é possível. Então, assim... Mas a minha irmã, que já mora aqui há muito mais tempo do que eu, ela disse, olha, se você vier morar na França,
Tu vai ter muito mais tempo, menina, porque tua filha vai estudar o dia todo na escola. Tu vai ter história, hein? tempo, né? E aí eu digo, então eu vou. Além disso, como eu comecei a sentir a violência muito próxima de mim, onde eu morava lá. Aham. E eu morando sozinha numa casa com a minha filha, eu digo, então, ó, juntou tudo. Não, então eu vou. Assim eu sei que a minha filha vai passar o dia na escola, né? É. E eu vou poder estar tranquila, trabalhar, até ter mais tempo pra mim. Só que não, né? Que ilusão, hein? Mas no Brasil também eu já ficava na escola o dia inteiro. Mamãe me botava na escola o dia inteiro já. Mas no Nordeste, não. Nossa, rapaz. E aí, Alessandra, você aqui, eu vi aqui medalha de honra lá na tua cidade. Que história é essa? O que você aprontou lá na tua cidade para ganhar essa medalha? Na verdade, eu nunca entendi bem essa história. Sei. Disseram que era porque eu fazia um trabalho extraordinário na comunidade. Eu falei, mas eu só vivo, eu sou quem eu sou. Sim. E eu achei isso muito, muito engraçado. Dar uma medalha, porque você faz uma coisa diferente. Você é diferente, você é uma cidadã que procura verdadeiramente melhorar a vida do outro. Uhum. E como nós fazemos um jantar para os sem-abrigos todas as quintas-feiras no restaurante, e fazemos, no final do ano, um grande jantar Você tem um restaurante, né? 1, 2, Eu 5? sou sócia agora de 2, mas até a semana passada eu era sócia de 3. Ah, agora tá eu comecei de a 2. minha história como garçonete, viu? Ah, é? E Aqui na França? Aqui na França, aqui na França. Ó, galera. Eu comecei a minha história como garçonete no restaurante, vou falar o nome, porque eu tenho muito orgulho. Sim. No Pedra Alta. Meu Pedra Alta. Depois eu trabalhei num restaurante no Cosy, Cosy, que eu queria evoluir na língua francesa, na cultura francesa, porque no Pedra Alta nós éramos todos portugueses. Portugueses, brasileiros. Eram uns 49 portugueses, eu acho, e uma brasileira, tá? E como a gente faz essa ação social, disseram que eu merecia essa medalha. E eu falei, ok. Fui lá receber a medalha. E foi maravilhoso, porque é um reconhecimento Sim, de um trabalho que lógico. eu nunca esperei ser reconhecida. Mas é aí que tá a chave, né? Você tá fazendo algo sem esperar nada. Nada, apenas claro por ajudar outras pessoas. E você foi honrada por isso. Exatamente, Isso é espetacular, cara. E não sou eu falo, a medalha, sim, ela tem o meu nome, Uhum. mas é toda a minha equipe, todos esses voluntários, esses parceiros Sim. que a gente trabalha o ano todo procurando ajudar esses que são menos favorecidos, né? Esses seus parceiros são franceses ou são brasileiros? São franceses. São franceses? Eu, na verdade, nunca participei muito da comunidade brasileira agora que eu estou começando. E estou muito feliz, mas tudo foi um processo. Sei. E que bom que eu não participei no início. Mas antes o que você pensava, assim, antes de participar desse movimento brasileiro? Eu corria do movimento Você corria? brasileiro. Qual motivo que você corria? Porque eu queria me inserir mesmo onde eu estava. Certo. Eu queria aprender o francês, eu queria investir aqui. Eu saí do meu país, né? Uhum. Então eu falei, se eu sair do meu país, eu tenho que construir a minha história. Eu não quero só ficar vivendo aqui, mandando dinheiro pro meu país. Eu vivo aqui mesmo. Eu sou muito intensa, como diz a Keila. Eu sou muito intensa, eu preciso viver meu presente, eu preciso de âncora, sabe? E é isso que, então, quando eu faço alguma coisa, é uma intenção de 100% meu ali dentro. Certo. Eu fugia mesmo, então eu falava, vamos numa festa? Não vou. Eu vou pro cinema sozinha. Uhum. Então, vamos ouvir música brasileira? Não, eu vou ficar em casa vendo um filme francês. Porque eu queria isso. 1 ano, talvez até menos de 1 ano na França, meu telefone já era em francês. Não é que hoje eu falo bem francês, não, mas hoje eu não tenho medo de enfrentar, de estar na frente de ninguém. Você é brasileira, mas o teu sotaque, ele é francês, realmente. Não, o sotaque não. O sotaque todo mundo diz que é brasileiro. Brasileiro e brasileiríssimo. Isso todo mundo fala, você tem um sotaque muito lindo. Eu ouço todos os dias no restaurante, várias vezes durante o serviço. Olha, fizemos aqui um desafio para saber de onde é que você vem. Eu falo, então digam-me. E divide comigo o prêmio, porque ninguém ganha nunca, viu? Ninguém fala que sou brasileira. Eles dizem que você é espanhola? Primeiro eles dizem que eu sou marroquina. Depois dizem que eu sou greg. É uma mistura. Depois italiano, enfim. E qual foi a pergunta? Da onde você é do Brasil? Eu sou do interior, lá de Nova Lusitânia.
Onde você É bebe São a água Paulo uma isso? vez, você São nunca Paulo, né? mais esquece o gosto da água de lá. É São Paulo, né? Nunca mais voltasse lá depois Não, que você bebesse nunca água. mais, você esquece a água de lá. Nova Lusitânia. Guarda Nossa. bem esse nome, gente. Nova Lusitânia. É Cara. maravilhosa essa cidade. Mas é o quê? É São Depois Paulo? eu fui, é São interior Paulo, de São interior Paulo. de São Paulo. Depois eu Top. fui para Birigui, que é uma cidade muito maior. É. Eu fui secretária do prefeito de Birigui. E é uma cidade de quase 200 mil habitantes. E eu fui a secretária mais nova do interior do interior de São Paulo. Secretária de prefeito. Já saiu de lá fazendo história, hein? Eu acho que a minha história já foi lá, diziam nos jornais e tudo, que tinha uma criança que... Quando a gente chega na prefeitura, tem uma criança que nos atende. Olha só como é que... Mas você tinha quantos anos, Alessandra? 18. Já estava na hora de trabalhar. Já tá bom. trabalhava. Já era secretária dele antes dele ganhar para prefeito. Já trabalhava. No Brasil a gente não começa a 18 anos, não. É, verdade. E você, Keila, você tá atuando em quê aqui? Fotógrafa? Mãe, avó? Não. Então, assim, Tudo Sócia. isso. Sócia. sócia do 459. 457 Olha aí. também. Do 457. Do 457, então. Que foi inspiradíssimo, a gente É. assume, foi inspiradíssimo. Sim. O 457 é um movimento que foi muito inspirado, É. modelado no 459, que foi de onde surgiu essa vontade de essa mudança. Não era bem 457, você me enganou, mas tá tudo bem. Não era pra ser 457, né? Não é Tá, que eu te enganei, isso é uma não. história. Foi um chamado, hein? Foi uma história de amor ali. Essa é história de mim, mas tudo bem. Então, eu cheguei aqui na França, como todo mundo, né? Fiz o que todo mundo faz, né? E por eu ser professora, qual a primeira coisa que alguém que é professora pode fazer aqui? Trabalhar com criança. Eu fui ser Nunu. Não dá pra mim. Eu trabalho com 30 crianças, com uma só não. Então, isso me ocupa muito a cabeça. É verdade. Então, eu comecei a trabalhar com limpeza, porque o tempo que a gente trabalha com limpeza, sozinha, você ocupa a mente com coisa produtiva. Produtivo. Isso é lindo demais. Isso é Né? verdadeiramente uma explosão quando ela me falou isso a primeira vez. Então, eu estudava e continuo estudando enquanto eu estou ocupada com as mãos fazendo alguma coisa. E eu tinha um sonho de infância que era fotografia. E não era ser fotografada. O meu sonho de infância era saber como que as pessoas se comunicam para fotografar, como que alguém contrata um fotógrafo e por quê. E como que eu revelo essa foto, como que eu boto ela no papel. Então, era a minha curiosidade. A primeira vez que eu vi o laboratório de fotografia, eu fiquei assim parecia que eu estava na Disney, sei lá, coisa assim, encantadora para os meus olhos. E isso ficou guardado em mim, esse desejo, eu tinha 9 anos. Então, quando eu vim para a França, eu ganhei 2 prêmios de professora alfabetizadora no Brasil. E com esse prêmio, eu concretizei comprando a minha primeira máquina fotográfica. Uou. Então, eu comecei a trabalhar, quando aqui só tinha uns 3 ou 4 fotógrafos brasileiros. Agora tem Tá. vários, né? Então, ó, o trocadeiro era só meu, É. tá? Tipo A assim, rainha do trocadeiro. chegava no trocadeiro, não tinha ninguém. Era Uau. só eu e meus clientes. Foi ali que você enriqueceu, né? Não, foi ali que eu vivi mais assim, porque rico eu sempre fui. Uau, Uau, olha aí, boa. olha aí. Sempre fui. Ah, adoro. Então, assim, ó. amo. E aí, eu realizei esse sonho de ser fotógrafa. Mas tudo tem um porquê de Deus na vida da gente, nada é por acaso. Vai ter sempre a oportunidade, assim como a gente tem o livre-arbítrio, a gente vai ter sempre a oportunidade de amadurecer, de crescer emocionalmente e espiritualmente. Então, a fotografia me levou para um processo de maturidade. Tá? Então, quando eu comecei a fotografar, me mostraram as fotos do recém-nascido. Não foi no turismo que eu cresci aqui, no meio da comunidade brasileira. E eu disse, eu não vou fazer isso, como que eu vou pegar no bebê? Né? Desse jeito. Mas aí, apareceu, por coincidência, que eu fiz, casou certinho, eu fiz o curso da melhor fotógrafa do Brasil em Newborn, que é a Paloma Shell. Na época era ela. Então, eu fiz. Comecei a trabalhar com todo o material da Paloma Shell. Comecei a trabalhar aqui na França. E eu acho que na época só tinha eu. Então, todo mundo passou a me conhecer. Né? Como fotógrafa de grávida e de recém-nascido. E depois eu comecei a fazer mais ainda foto de turista. Só que na pandemia, o Senhor me chamou. Não é isso que eu quero para você. Tem algo mais aí.
Porque o meu trabalho com fotografia de grávida, toda vez que eu ia para casa de uma grávida, eu queria mais. Não era só fazer foto, sabe? Eu sabia que eu podia fazer mais, que eu via muita coisa que eu não podia entrar em muitos espaços ali. Então, na época da pandemia, que eu tive que voltar para dentro, uma das nossas convidadas disse que foi a melhor época da vida dela, a minha também, né? Por quê? Porque aí eu comecei a seguir o Pablo Marçal, todo mundo voltou pro digital, e as coisas começaram, a gente começou a se questionar, a olhar pra gente. E aí me veio um desejo, porque na época eu já estava como líder do Ministério Infantil na igreja. Então me veio um desejo de buscar alguma coisa para as crianças, que era o Livro dos Sonhos. E no Livro dos Sonhos, estava tudo interligado, o Livro dos Sonhos, as coisas do Pablo Marçal, e aí as coisas começaram a questionar na minha cabeça. Eu fiz uma formação de coach espiritual, coach QS, e aí veio esse negócio do Livro dos Sonhos. E aí no Livro dos Sonhos, quando eu peguei para fazer a mentoria do Livro dos Sonhos, a primeira pergunta: qual é o seu sonho? No Livro dos Sonhos. Qual é o meu sonho? Entendeu? E aí isso me chocou, porque eu vi que eu não tinha mais sonho. Sim. Qual é o meu sonho? Eu entrei fiquei péssima com essa história. E aí eu fui buscar terapia com a minha mentora, que eu amo, e é minha terapeuta ainda hoje, minha líder, minha chefe. E aí ela disse: olha, Keila, com tudo que você tem, que você sabe, você pode ser terapeuta sistêmica familiar. E você pode ajudar pessoas. E aí eu fiz a formação em terapia sistêmica familiar e hoje sou terapeuta sistêmica familiar. Tá? Uou. O meu objetivo hoje é ajudar mulheres a se encontrarem, se reconhecerem, né? E também se encontrar com Deus. Ter essa conexão com elas mesmas e com Deus. Que trabalho. Então, eu trabalho tanto com mulher, como com família, como com casal. E agora com o método IP, depois que eu fiz de novo o método IP, né, que eu conheci a Alessandra, né? Então, Deus colocou a gente aí junta nesse projeto do 457, né? E com outros projetos que estão nascendo. Que em breve vocês vão saber. Eita! Olha, eu vou falar como é que foi, porque assim, a gente participou mesmo do método IP junto, a gente estava sentada juntinhas, como você viu, Sim. mas lá no dia mesmo a gente nem tinha tanto, porque a gente tem uma coisa muito diferente, uma recepção até muito diferente das coisas, né, das emoções e tudo isso, né, Keila? E ok, ficou ali. E no dia que a gente teve o jantar de negócios, eu falei, a minha irmã estava no restaurante comigo, eu estava fazendo um bolo, terminando de fazer um bolo. E eu falei, irmã, eu precisava tanto que alguém viesse comigo hoje à noite. Eu preciso de alguém do meu lado. Eu queria começar a fazer umas fotos. E aí a minha irmã estava com o pulso muito inflamado. E ela falou assim: não posso ir com você, irmã, não dou conta hoje. Eu falei, mas não tem problema. Eu fiquei com meu coração muito em paz. Muito em paz. Mas eu queria muito mesmo. E a Sol foi embora. Aquele me ligou. De imediato. De imediato. Eu falo então que o nome dela foi apresentado a mim para ser minha parceira. Sim. E a Keila falou que também ela me ligou por alguma outra coisa, que também foi assim. Os nomes foram assim, se cruzaram de uma maneira que... Cara, mas não tem como. Então essa história tá dando muito certo, né? Essa parceria tá dando muito certo. Porque nós temos competências diferentes. Certo. Isso complementa, né? E esse é o verdadeiro senso, né? De uma parceria, quando tem essa diferença e que se completa, né? Que se completa. Rapaz. Então tá dando muito certo. Nossa, que doido. Esse 457, qual que é a ideia dele? Qual que é a ideia desse 457? Então, Só acordar de manhã, não, né? Exatamente isso, que é o contrário de tudo isso. Cara, se não tem um propósito, fica dormindo. Exatamente o que aconteceu foi o seguinte: ela me liga e diz: Keila, eu quero fazer um podcast. Todo dia. Porque tudo dela tem que ser intenso. Não pode ser só um pouquinho, sabe? Não pode ser de contar gota com a Alessandra. Tem que ser de cachoeira. E aí eu disse assim: todo dia, Alessandra. Mas que eu quero impactar. E eu disse assim:
Disse, Alessandra, então melhor, a gente tem que pensar que a gente tá na França, a cultura daqui é diferente, né? Tudo aqui é diferente do Brasil, não tem jeito. A gente não pode pensar como se pensa no Brasil. Então, vamos pensar, que horas começam as coisas a se movimentarem aqui na França? Entre 9 e 10 horas. Né? O público que a gente quer atingir está circulando por volta de 9, 10 horas. Então, por que a gente foi fazer um monte de estudo, né? E aí, eu disse assim, eu dei um número para ela disse, não, eu descobri que o melhor número é o 606. Aliás, ninguém pega o 606, tá? Eita. E aí ela Não disse, pego. não pega. Aí ela disse assim, Tá reservado. Aí ela disse assim, então a gente vai fazer todo dia live 6:06 da manhã. Tá tudo bem. Eu digo assim, ainda bem, porque eu acordo às 5, dá tudo bem, tá Vai ótimo. dar certinho. Daí, ela foi para o segundo método IP e eu não pude ir, né? Daí eu tô aqui tranquila. Aí ela, Keila, 457. E eu, o quê? Live 457. Eu digo que ela tá ficando louca. Ela disse 606. E pronto. Acabou? Morreu? 606? Só que Não, tá reservado. Aí, só que eu tinha pedido pra ela. Já, porque com ela, assim, ela disse, a gente vai fazer live todo dia. Eu digo, a gente começa quando? Me dá a data. É ótimo. Você quer assim? Então tá, bora. Ela fala, então vamos começar agora. Tá? Não tem tempo de refletir. Ela disse, então a gente começa 1º de abril. Eu digo, então tá marcada, 1º de abril que começa, não tem desculpa. É 1º de abril a data. Então, quando ela mudou o horário, já tinha data marcada. Então, dia 1º de abril a gente começou. Então, o objetivo é o quê? É realmente fazer as pessoas despertarem o melhor delas. Né? Elas mostrarem, e tem sido, assim, muito aprendizado. Muito. Tem sido enriquecedor o que cada um que tem vindo, cada convidado tem trazido pra gente, tem sido muito enriquecedor. Muito. Isso que você fala seria enriquecedor para vocês, para o convidado ou para todos que assistem, ou na maneira geral? De maneira geral. De maneira geral. Que a gente tem tido uns retornos, né? Com as pessoas que a gente fala, né? Os convidados, a gente tem um feedback depois. E tá sendo mesmo muito maravilhoso também. Porque também tem um detalhe. O nosso compromisso, em primeiro lugar, é com Deus. Certo. Então, por isso que o 606 era muito dentro da nossa zona de conforto. E no método IP, a Cristina, que foi a nossa convidada de hoje, um beijo para todos os nossos convidados que já passaram por lá e para esses que ainda vão passar. A Cris, hoje ela disse, Ale, eu estava atrás de você. Do lado, eu estava do seu lado. Ao seu lado, e eu via você marcar 457. Mas nem eu tava, eu nem sabia por que eu tava marcando. Sério? 4, sério. Eu tava lá anotando 457. Teve uma revelação lá na hora. 457, eu nem sei. E quando eu olhei, eu falei, gente, 457 é isso. E eu saí, eu fui no banheiro e mandei mensagem pra Keila. eu saí pra usar o telefone, mas eu fui no banheiro e mandei mensagem pra Keila. Eu não podia explicar mais nada. Ela escreveu Foi bem grande no caderno dela. Tá lá no meu caderno. Bem grande. E a Cris via. Ela falou, o que ela tá escrevendo 457? O que é? A Cris via, Eu falei, gente, que legal, que alguém pôde pelo menos testemunhar, né? E tudo que vai acontecer a partir de agora, pode ter certeza. Foi uma ideia que caiu poft na cabeça dela. O da sua. Não. Tá? Não. Caiu poft na cabeça dela. Aí ela disse, caiu uma ideia na minha cabeça. Toma! Organiza! Não, mas tem uma ideia, gente. Mas tem uma ideia, porque eu acho assim, a Keila, quando ela fala, eu falo, Keila, você é boca de Deus. Porque a Keila, quando ela fala, o meu eu fala, ok. Porque ela fala com tanta sabedoria, ela fala com tanta... É como se ela conhecesse tudo que ela estivesse falando. Nem sei se ela conhece ou não. Mas eu acho que nem vem dela. Mas o que ela fala é impactante. É impactante. Então, quando ela fala, eu falo assim, Deus, é o senhor ou é a Keila? Mas eu falo, ok. Eu vou lá ver, eu vou lá ver o que é. Por via das dúvidas. Eu vou lá ver o que é. Porque eu tenho certeza que é Deus que está usando a Keila. Também. Eu tenho certeza. Isso me traz muita segurança. Eu já comecei a fazer outras lives durante outros períodos da minha vida. Nós temos uma agência de comunicação no Brasil, a PLI,
que no início era para ser uma plataforma internacional de lançamentos, mas hoje a gente trabalha mais com outros produtos digitais. Estamos estruturando, porque passamos do CPF para o CNPJ agora. Tenho 3 sócios, nós somos em 4 sócios, são maravilhosos. Tem 2 que são também de Freitas. São também de Freitas. O Denner, a Rutinha e o Vinícius. E eu já tinha tentado também começar a fazer live com eles. Eles me deram toda a instrução, porque eles são muito top. Ali, vamos fazer assim, me fazia todo criativo. E eu ia, até comecei, mas não era ainda meu negócio, ainda não estava no meu tempo. E aquilo era pra mim. E hoje não. Hoje, nunca na vida que eu ia escolher de acordar às 4 horas da manhã se eu vou dormir à 1. Nossa, que rotina, Entende? hein? É uma rotina, tá sendo, mas vai tudo se organizar. Sim. Nesse início que é assim, mas as coisas vão se organizar. E eu falei, e aí eu entendi que não era mesmo, nem por mim, nem pela pessoa que tá ali, mas o meu propósito principal é de me aproximar realmente de Deus. Sim. E ali é um momento que é nosso. Exato. É um momento que é só nosso, onde a gente fala sem temor ao julgamento, a gente não tá nem aí. A gente não tá nem aí. Cada um tem a sua história. Mas tem sido muito rico. Tem sido muito maravilhoso. Gente, eu levanto às 4h, 4h20, assim, ó. Uau, super, obrigada! É maravilhoso. E você acha que as pessoas que assistem, elas sentem isso também? A gente recebe mensagens. Recebe das pessoas que dizendo assistem. que eu vi a live. Eu acho que as pessoas ainda não devem ver todas as lives inteiras, porque a live está sendo ainda muito longa. A gente ainda não conseguiu, né? Reduzir. Mas é normal. Mas é justamente por isso, porque é energizante, É na muito, verdade, né? muito. É por isso que eu fico por por trás isso que dizendo, encerra a live. Deixa pra encerra a próxima. live. E aí a Keila já criou a próxima live, que é pra deixa pra próxima. Então a gente já tem a necessidade hoje de ter a segunda live. Porque eu quero muito ouvir os testemunhos das pessoas. Sim. Hoje eu tenho sede de ouvir testemunhos. Isso faz parte mesmo. E a gente vai criar um novo projeto aí em breve, que é só pra isso, só pra testemunhos. Venha e dá o teu testemunho, só isso. Não quero saber de mais nada, só o teu testemunho. Apenas o testemunho. Dá o teu testemunho, fala do reino, fala assim o que foi feito na tua vida. Isso muda. A gente pensa que não, mas cada palavra que a gente utiliza, principalmente nas redes sociais e tal, isso impacta, faz um impacto na vida das pessoas, né? Faz. Na nossa, já quando a gente fala, porque eu sou muito da fala. Eu falo, tudo que você fala tem uma importância danada. Então, cuidado com o que você fala. Tem força, a palavra tem força. Não tem como. E o mesmo tempo que você usa para falar uma palavra positiva, você vai para falar negativa. Então, escolha falar positiva. Mesmo que é uma coisa que você ainda não tá ainda, mas, cara, cria uma frase ali e solta coisas positivas. Então, eu sempre fui muito da palavra. E o 457 é isso pra gente. É essa descoberta, saber ouvir o outro, a história do outro. Porque esse primeiro momento é isso. A gente até pensou em levar para um outro lado, mas não é o momento ainda. O momento agora é de descoberta. Descoberta de mim, descoberta do outro. Entende? Então é muito mais íntimo esse primeiro momento. Então esse primeiro momento a gente não tá nem a intenção de ajudar o outro. É de apenas fazer. Apenas praticar, apenas deixa fluir. Então, no início a gente queria fazer, né, Keila? Nossa, hoje foi impactante. Um roteiro e... Mas cada história é maravilhosa, cada história de aprendizado. Ai, gente, eu não tô com vontade de falar do que vai vir, eu não posso falar. Não pode. Segura. Não pode. Pode deixar o projeto aí. Pode deixar. Tá gestando. Deixa gestando aí. Gente. Deixa gestando. E depois que acaba essa live, bom, obviamente vocês conversam entre si. Depois dessa conversa entre si, que cada uma vai ali viver começar o seu dia, né? O que vocês sentem nesse começar do dia de vocês até esse horário mais ou menos, vai? Eu sei que a Alessandra tá elétrica. Exatamente, ela continua elétrica. Então. Não, hoje eu fui dormir, depois da live eu falei, como eu tava de folga, como é que isso aí, só teria que vir pra cá às 5, né? Eu falei, Keila, eu vou dormir. Ela falou, vai, pelo amor de Deus, vai dormir. Logo depois da live, eu paro, eu fico assim, ó. Foi maravilhoso. E aí eu começo a ouvir tudo que a gente falou. Eu começo a ouvir. E aí a gente troca algumas informações, né, que é importantes. Mas aquele também depois já começa o dia dela. E eu fico ali ainda um tempo, só curtindo esse momento. Falando, caracas, foi mesmo maravilhoso. Uou. Eu sou uma caçadora de talentos, nata. Eu procuro talentos. Eu vejo talento onde ninguém vê. Eu vejo já o diamante, sabe? Assim, onde tem aquela pedra bruta ainda, eu vou lá no fundo e eu vejo o talento. Mas isso sou eu.
Esses são meus olhos do amor, meus olhos do amor. Cara, É os olhos Da do amor. intensidade. intensidade, hein? É bem o que você falou, né? Ela é intensa demais. Intensa demais. Né? Então, assim, é por isso que dá certo, porque ela é intensa E demais. você vai lá e segura um pouco. E aí Calma. eu fico dizendo assim, agora vamos colocar no papel, vamos pontuar o passo a passo, o que você vai falar e o que você vai fazer a partir de agora, tá? Aí ela, agora a gente vai fazer essa parte aqui pra gente dar o próximo passo, É verdade. né? Porque senão ela já engata o próximo projeto, a próxima ideia. É. Olha, mas quando a gente começou a fazer o nosso projeto do Sem Abrigos, em 2018, eu falei, eu quero fazer um jantar para os Sem Abrigos. Eu cheguei na minha equipe e falei, vocês me autorizam convidar algumas outras pessoas para nossa mesa? Que era o jantar de fim de ano da minha equipe. Certo. E eles falaram, sim, claro. Mas eles nem sabiam quem era, o que era. Eles não sabiam nada. Só pedi autorização porque era a mesa deles. É um jantar que eu faço para nós. E nós é a nossa mesa, a mesa deles. E então nós convidamos todos os sem-abrigos. No início, quando eu comentei com o jornalista, porque as pessoas sempre gostaram muito de estar perto de mim. Eu tenho um imã. E é maravilhoso. Sim. É maravilhoso. Mesmo as pessoas que não têm boa intenção, ao meu lado, elas vão se transformando. E é lindo isso, ver as pessoas se transformando. Gente, é maravilhoso. Mas eu tenho muita paciência para isso também. Não, ele tá aproveitando de você. Eu falo, mas o que ele é não muda quem eu sou. Deixa ele continuar. Deixa Porque continuar. ele precisa de mim ainda. Ele ainda precisa. Então eu vou deixando. Bom, hoje eu tô talvez canalizada, que tomou uma outra proporção também. Enfim. E aí as pessoas me diziam assim, Alessandra, como é que você pode convidar? O teu restaurante é uma das mesas que eles chamam de table, le plus belle table de Fontainebleau. Uma das mais bonitas mesas de Fontainebleau, um dos melhores restaurantes de Fontainebleau. Mas a grandeza dele, não, é um restaurante muito antigo, da época da guerra. Então, assim, é um restaurante muito antigo. É uma entidade em Fontainebleau. E isso tudo aconteceu, eu só comprei porque um dia eu sonhei e escrevi que eu queria comprar esse restaurante. Então, sonhem, pelo amor de Deus. Uau. Acreditem nos sonhos. Escrevam os sonhos. Gente, minha vida... Escrevam, mentalizem. Mentaliza. Minha vida é isso. Minha vida é resultado do que eu escrevia, do que eu já mentalizava. Certo. Então, é real. É real, não é coisa de livro. Então, então, isso aqui que ela tá falando, tá? Quando ela me contou a história dela, eu disse, você sabe o que você está me contando? Porque você vive princípios de prosperidade. Você tem consciência disso? Eu não tinha consciência disso. Então, a Alessandra, ela viveu e ela vive princípios de prosperidade. Tá? Então, tudo que ela vai ensinar... Nossa, demais. Né? Tudo que ela vai ensinar é porque ela viveu. Tá passando aqui um filme na minha cabeça. Vocês estão falando aí, passando um filme na minha cabeça. Mas é linda demais mesmo. Então, a Biantô... Como é que fala? Já. Né? Vai estar saindo a mentoria da Alessandra naquilo que ela é especialista. Certo. Naquilo que ela viveu, que é prosperidade. Porque tudo que ela viveu, ela está contando uma parte da história dela. Então, quando ela me contou a parte da história dela, eu digo, pera ainda, filha, você sabe que você está dizendo para mim? E aí, do jeito que ela vê as potencialidades, né? Que ela vê, né? As pedras preciosas. Ela contou para a pessoa certa. Não, contei. Contou, aí ele fez assim, ó. Você sabe o que você está falando? Você tem que fazer um projeto aí. Você tá com o projeto na mão. Isso. A sua vida é isso. A sua vida é um livro que eu conheço. Ela fala umas coisas assim que me faz... Mas olha, eu tive uma pessoa que eu amo de paixão. Era uma grande diretora de teatro, não vou dizer nomes, no Brasil. Eu fazia teatro, fiz teatro durante muitos anos. E uma vez, eu contando a minha história ainda de criança, que vinha da roça, que meus pais, né, não tínhamos dinheiro, que comíamos manga, porque minha mãe tem uma época, coitada, que ela pegava manga no terreno do vizinho, caía no nosso quintal, porque nós não tínhamos o que comer. Então, a mamãe fazia uma salada de manga verde. Mas tudo isso com muito amor, muita classe, uma história muito bonita. Tipo assim, não é porque nós não temos, não é porque nós somos pobres e nós vamos morrer de fome. É porque hoje nós temos, olha, essa deliciosa salada. Hoje nós vamos comer uma salada de manga verde. Olha que lindo que era isso, né? E uma diretora de teatro, e eu contando essa história, assim, muito orgulhosa da minha história. Eu sempre tive muito orgulho da minha história. Meu pai foi um dos maiores cortadores de cana da minha região.
E eu acho isso, assim, lindo. Meu avô foi guarda da vila, da cidade. Meu avô tinha um cacetete, meu avô tinha um revólver na cintura. Eu Sim. morro de medo. Tem um policial que vem na minha direção, eu tremo inteira. Que tem a imagem do meu avô, sabe? Ele não Sim. era forte, era pequenininho e não era nada forte. Mas a imagem de força que era. Era um leão pra nós. Minha avó parava o futebol no meio do campo e pegava a bola. E falava pro árbitro, aqui quem manda sou eu. Minha avó fazia isso. Então, quer dizer, eu sempre tive essa visão muito forte de eu não sei do que eu estava falando. Por que eu entrei nesse assunto, Por gente? causa dos seus Você princípios, vê. dos valores que você tem, carrega, que são os princípios e valores de prosperidade. Então, sua vida é Veio próspera, daí. Alessandra, Que foi porque daí de tudo Veio isso que daí. você vive. que eu vivo, Entendeu? De tudo que você vive, você prosperou. E essa diretora de teatro, foi aí que eu parei, essa diretora de teatro, uma vez ela falou assim, eu tava falando da minha história, ela falou assim, Alessandra, você não precisa contar a tua história Certo. você não precisa contar a tua história pra crescer. Uhum. Assim, não ser vítima da tua história. Mas eu tava falando com muito orgulho da minha história. Sim. E depois disso eu parei de contar a minha história mesmo. Porque era uma diretora conhecidíssima. E quando ela me disse isso, foi como se ela estivesse me puxando a minha orelha, porque eu estava contando a minha história, mas eu contava a minha história com orgulho. E agora, quando você volta a falar tudo isso, né? Ou quando a gente começa a escutar já, porque você confirma muita coisa que a gente já aprende com o Pablo, com Ana Lucchini, que é um Sim. anjo que a gente ama de paixão. E então, essa confirmação, hoje sim eu tenho muito mais segurança de falar da minha história. Que eu não me sinto vítima da minha história, o contrário. Sim. Eu sou o resultado dela. Resultado e inspirador. Eu sou resultado. Então, é por isso, entendeu? Ela vê uma coisa Eu tenho muito... e eu vejo outra. E essas suas histórias te traz ansiedade, não? Tipo assim, pra viver logo, Claro. assim, as histórias que você viveu sim, mas eu falo no sentido de projetos que você tem. Tenho. Dá ansiedade, dá. Se eu tivesse um parceiro pra cada coisa, cara, eu tava em todas. O que ela tem que fazer, Keila? Eu tenho que ter um parceiro pra cada domínio. Assim, um parceiro pra isso. Falar, Não, olha, tem que parar ela. vamos fazer isso? Vamos fazer isso? Vamos. Então vamos lá, vamos topar. Eu topo aqui. Eu tenho uma associação e a gente, a Le Belly Foncan, e a gente fala disso também. Fala assim, cara, eu tô em vários projetos ao mesmo tempo. Não sei se eu vou ser perfeito, não sei se meus projetos vão ser perfeitos. Sim. Mas em todo caso, eu estou em todos eles com o máximo de força e meu coração pode. O que importa é estar agindo, né? Tá. Ela é muito ocupada, você não tem noção, não. Ela é muito... Se você que tá escutando fala assim, eu não tenho tempo... Obrigado por ter tido um tempo pra nos visitar sério. aqui, viu? Foi um grande prazer. Se você me diz assim, eu Mesmo. não tenho tempo, é porque você não conhece a agenda da Alessandra, o tempo da Nem tem Alessandra, agenda, eu nem tenho agenda. É no instinto. tá? Amanhã eu vou. Não, eu sei que Agora. tá- Amanhã não, agora. É sério, porque você não sabe o tanto de coisa que ela faz. Eu faço várias coisas, é verdade. Mas eu gosto tanto. Mas é porque eu tenho sempre esses parceiros. Sim. Assim, no 457, eu sei que eu não preciso ser perfeita em todos os detalhes, porque numa parte do 457, eu sei que é a Keila que vai fazer. Eu sei que a Keila tá atenta. Eu sei que a Keila tá cuidando com muito carinho. Sim. Na associação, eu tenho toda uma equipe. E eu sei que eu tenho a minha vice-presidente. Eu sei que eu tenho uma equipe. Entende? Nos meus restaurantes, eu sei que eu tenho um responsável. Eu sei que tem toda a equipe. Cada um faz o teu trabalho. É. Então, eu dou liberdade para que as pessoas sejam quem elas são na vida Certo. delas, com todos os defeitos, todos os erros, mas eles sejam quem eles são de verdade. Vai se alinhando também com o tempo. E vão, né? e completamente. E aí eu fico com o tempo livre, entende? Quando a gente fez o jantar dos sem-abrigos, foi a história do início, era só um jantar, só para os sem-abrigos e a nossa equipe, éramos em 40 pessoas. Ó, legal, 40 pessoas já era bastante. Aí no segundo ano, o prefeito me convidou para fazer o jantar na sala de festa do Teatro Municipal, que é um lugar maravilhoso em Fontainebleau. Eu falei, gente, nós temos o potencial de alcançar muito mais pessoas. Então vamos trazer também todas as famílias carentes. Uhum. E foi isso. O jantar hoje a gente faz para 240 pessoas. Mas tem todos outros os anos. restaurantes juntos hoje, não? Desde o primeiro ano eu tenho 2 parceiros. Tem a Cruz Vermelha, que é assim, minha parceira de coração, nós somos até presidente e vice-presidente da associação também. Nós temos 2 traiteurs. Como é que chama traiteur? 2 restaurantes. 2 restaurantes, né? Dois restaurantes, que são meus parceiros desde o primeiro ano. Uhum. Stephanie e Guillaume. E depois a gente tem a Meri, que nos dá um sutiã, que nos dá um apoio formidável em tudo que a gente precisa. E todos os voluntários, né? Toda a minha equipe, a equipe da Cruz Vermelha, a equipe de todos os restaurantes dali do nosso. E temos um terceiro restaurador, um restaurante também que nos ajuda muito, que é o Henrique.
Então, hoje as pessoas batem na minha porta e vêm falar, eu quero te ajudar. O que eu posso fazer? Eu falo, o que você sabe fazer? Ah, eu posso servir. Servir não dá porque nós temos muita gente. Qual é o teu talento? Outra coisa. Sim. Ah, eu sei fazer isso. Então, vamos fazer isso também. Aí a gente vai fazendo. Vai fazendo. Então, hoje nós temos uma boutique solidária com massagista, cabeleireiro, manicure. Porque cada tempo que eu tenho, quanto mais voluntários a gente tem, menos coisas eu tenho para fazer. Eu vou fazer o quê, então? Sim, lógico. Vou inventar moda. Porque aí eu tenho gente que vem, que não é doido, que nem eu, mas que vem junto Mas comigo. que quer fazer Que também, quer fazer. quer produzir. Gente, as pessoas querem ajudar, viu? É. As pessoas querem muito ajudar o O próximo. problema é que não Precisa tem de um um- parceiro. Não Precisa tem uma de um fio pessoa pra- condutor, precisa de alguém que lança o trem. E eu tenho certeza Ela. que esse jantar, ele vai ficar para a cidade, mesmo que eu não esteja mais lá. Sim. Já é. Já é. Desde 2018 a gente faz isso. E a gente não pode fazer para mais pessoas porque o espaço é limitado. É. Você acha que se você estivesse no Brasil, você estaria com todas essas parcerias que você tem hoje? Estaria, com Estaria? certeza. Porque isso sou eu. Não importa É onde eu você vá. que puxa. Sou eu que sou assim. É. É ela. Não é o local, Não é é você. o local. O local não me É faz. você que faz. É você que faz o local, não é o local que te faz. É claro que a gente está em lugares com pessoas, né? Que é como o pequeno, o meu querido, que eu esqueci o nome dele. Ele falou, né? Eu gosto de estar com pessoas que sabem sempre mais que eu também. Adoro, amo. Lógico, a gente amo aprende estar com muito pessoas. mais. Muito mais. Por isso que eu tô Muito com o mais. podcast aqui. Tô só aprendendo. Exatamente. O nosso 457 também é isso. Só estamos Exato. aprendendo, gente. É só um ensaio. Esse negócio nosso aqui é só um ensaio. E para você também, tenho certeza. Muita coisa grande tá chegando. Muita coisa grande. A gente só tem que estar preparado. Por isso que a gente tá ensaiando todos os dias, né? É isso. É. E o 457, ele surgiu da ideia do quê? Do 459? Do 459. É? Vocês modelaram todo de lá. Modelamos de lá. Modelamos de lá. Vocês diminuíram 2 minutos. Era pra ser ainda mais, falar assim, caracas, Mais ele, cedo. ele Era pra ser consegue. 606, Era pra né? ser 606. Mas era depois que a gente Porque a gente pensou em conscientizou. francês, né? Então, em francês, ficaria mais sonoramente. A sonorização. Ficaria melhor 606. É 606. 606 Até é... nisso, a Keila 457. pensou. É, Até nele, a Keila pensou até nisso. Olha a sonorização. 606. Porque então, mas- 4, 5, 9. Ué. Mas aí ele tá tudo abrasileirado. Tá, mas vai ser transformado. Vai ser transformado? Porque esse foi criado. Transformado com o que você pensa? Com Vai ser, ele vai passar o francês. tradução, essas coisas? Não sabemos Ou ainda. vai- Quando a gente tiver convidado brasileiro ou português que ainda não tem o domínio da língua francesa, a gente vai colocar uma Porque bem ou tradução. mal, isso aí né? você tem muito telespectador no Brasil, né? 4,57 no Brasil seria o quê? Seria 23,57? né? Seria Por aí. por volta Mais ou de menos isso, né? meia-noite no Brasil. Mas São nem 5 é horas de isso. diferença. Sabe que nem é isso, cara. A intenção é mesmo de... Se você quer uma mudança, você tá tendo uma chance. Sim. Se você quer acompanhar, vem com a gente, tá? Levanta junto com a gente. Começa teu dia como nós. Entende? Para ter resultado. Sim. E você já teve alguém do Brasil já te falou algo, já te passou algum testemunho? Depois que ele foi lá, vamos supor, é 23h57, vamos se dizer, no Brasil, né? A pessoa assistiu a live lá, 23h57. Obviamente, ele foi dormir e tal, levantou lá pelas 6 da manhã. Algum já te passou algum feedback não. disso? Do Brasil, não, a gente teve da Alemanha. Brasil. É da Alemanha. É da Alemanha, Não, aquele da rapaz? Espanha. Da Espanha. Da Espanha. Da Teve da Espanha. Da Do Espanha, Luxemburgo. acho que é 1 hora menos, né? Aqui? Não, eu acho que não. Não, é o mesmo horário, é é o o mesmo mesmo horário, fuso é o mesmo daqui. Mesmo fuso, Alguém né? entrou por acaso. É. E a gente, uma das nossas convidadas, né, que era a Falou Sara. muito com ele. Falou muito. Nossa, quando ele entrou, que ele escutou, ele disse, isso era pra mim escutar. Eu precisava ouvir isso. É muito lindo. Nossa, é demais. É demais. muito, é. E mesmo que seja uma pessoa assim, na verdade, não é a nossa preocupação de quantas pessoas estão na live. Sim, lógico. Não é passar é, informação. É ser mesmo intenso naquele momento que a gente está vivendo. É. Sabe? É dar essa energia que a gente está dando, é pro universo, cara. É para Deus. Transbordar. É transbordar. É isso. Se você tá recebendo, bora transbordar. E cada um transborda o que tem. Que tem, Na sim. verdade, porque todo mundo que tem vindo tem transbordado, tem contribuído com a sua maneira. É. Né? Não é um jeito, não é o nosso jeito. Não é o jeito da Alessandra. A Sim, Alessandra sim. já transborda, a presença dela já está transbordando. Exagera. Mas assim, cada convidado que tem vindo traz um toque diferente. É incrível. Sim. Sabe, quando você escuta, é um grande aprendizado.
Olha aí, galera. Vamos pro 457 amanhã, hein? Amanhã às 4h57. Eu tô vendo que eu nunca te vi lá. Quero te ver lá. Eu vou. É um desafio. Só bora. É muito engraçado, porque cada um fala assim, cara, eu não fui ainda, mas eu vou, tá? Eu falo, deixa sentir no teu coração. O dia que teu coração tocar pra vir, venha. Venha, não tem problema. Mas não tenha essa obrigação de sentir, eu vou ir porque eu sou obrigado, porque são elas. Cara, eu não sinto. Assim, meu restaurante, natural, tem gente que tem nunca que ser veio no meu natural. restaurante 7 anos falando, Alessandra, eu vou vir. Eu falo, vem, não tem problema. Vem quando você quiser. Quando tiver mesa disponível. Reserva antes. Ó, reserva. Tudo que é natural, flui bem. É. Flui bem. É aquilo, né? O rio. Se o rio é natural, por que você vai fechar ele? Por que você vai barrar? Completamente. E o 457 é isso, esse transbordo desse rio que é natural. Cara. E aí quem tá embaixo, quem tem a sorte de estar embaixo, vai receber. Agora aqueles que estão do lado, que estão ainda dormindo, Quem o tá nosso vai continuar lema, lá. O nosso lema, até, eu vou falar do lema. Fala né? o lema. O lema é, quem gosta de ficar na cama é porque tem vida chata. É isso. Olha aí, tá vendo, galera? Quem gosta de ficar na cama tem vida chata. É porque tem vida chata. Isso foi um comentário de uma das nossas Foi convidadas, um da comentário. Neia. A Neia falou isso assim no meio da história dela. E eu falei, Neia, pegamos. Foi a Neia, foi. Pegamos, Neia. Quem gosta de ficar na cama é porque tem vida chata. Porque tem vida chata. Claro, não estamos, né? Não estamos criticando quem tá doente. Assim. Não, mas isso é um Mas outro fator, né? não, Isso é uma outra história. Na verdade, a gente... Eu falo por mim, muito das vezes eu procrastinei, viu? Preferiria muito das vezes ficar na minha cama, levantar lá pelas 10. Eu fui do restaurante muitos anos, então, assim, a minha rotina... maravilhoso, né? Maravilhoso. Gente, É espetacular. Mas, assim, a vida que eu tenho aqui hoje, eu vou continuar nela. Eu acredito. Mas no Brasil eu não queria saber de outra coisa. A minha vida era restaurante, era 100% restaurante. Eu como venho de teatro e venho também, eu sou professora, então o restaurante para mim, na verdade, é só um complemento. Meu primeiro vestibular foi de psicologia. Então, eu acho que o restaurante para mim é um resumo de toda a minha vida numa só peça de teatro. Então, quando eu tô no meu restaurante, não importa. Se eu estiver num restaurante, lá na Bastia, quando a gente teve num jantar de negócio, eu falei, Batista, deixa eu te ajudar, pelo amor de Deus. Deixa eu te ajudar, deixa eu ir lá servir aquela mesa. Você não viu? E eu iria mesmo. E assim, com grande, porque para mim restaurante é muito além de apenas servir. Eu vejo isso mesmo de uma maneira muito linda. Para mim é um dos trabalhos mais lindos que existe hoje. Professora também, eu amo ser professora. Eu amo. Você foi professora no Brasil, né, Keila? Fui professora. E você pensa hoje em voltar a dar aulas? Eu sou professora todos os dias da minha vida. É lindo isso. Quando nós somos professores, nós somos professores todos os dias. Sim. Sou professora todos os dias da minha vida. Dentro do ministério, meu chamado é mestre. Eu tenho certeza disso. Eu não tenho um chamado para pastor, eu não tenho um chamado para evangelista, eu não tenho um chamado para... Né? Eu tenho chamado para mestre. Eu gosto de estudar a palavra, eu gosto de ler a palavra, eu gosto de ensinar a palavra. Eu tenho prazer nisso. Lindo, né? Tanto que eu fiz a formação do Rema por isso. Eu tenho sede de estudar a palavra. Se alguém quiser falar da palavra de Deus comigo, assim, eu vou embora. É lindo demais. Então, por quê? Porque o meu chamado por isso que é para esse 457 não para, né? Não para. Não vai parar. Entende? Não para. Parabéns para vocês aí por essa atitude, por esse projeto de vocês. E eu tenho certeza, tem muita coisa escondida aí pelo brilho dos olhos de vocês. Tá assim, ó. Tem! Pelo brilho eu tô curiosíssimo para saber o que vem aí. Tem, a gente tem vários Curiosíssimo. projetos sendo gestados. Gestados. Né? Muito em breve, o primeiro vai ser lançado. Né? Muito em breve o primeiro vai ser lançado aí. Olha, galera, escuta aí. E se eu fosse você, eu não perderia. Tá? Porque tudo isso que vocês veem na Alessandra vai ser o quê? Vai estar sendo captado. E vai ser repassado. Para ser repassado. Ela tem esse talento. Cara. Porque vai acontecer isso. Porque foi isso que eu vi. Tá? Ela é visionária.
Eu digo as coisas pra ela assim, eu já vi você fazendo isso. Ela, não acredito, você viu fazendo isso, então eu quero fazer isso. Entendeu? E muitas coisas a gente vê ao mesmo tempo. É. Ela tá estudando o negócio, ela me manda uma mensagem, eu falei, Keila, olha isso, olha. E a gente tem assim. A gente fala, cara, a gente tá falando da mesma coisa. Que conexão de vocês, hein? Não, é incrível, é incrível. Não, mas é muito incrível mesmo. É Muito. muito incrível. E é por isso que já deu muito certo. Então, A assim, gente tá numa vibração. em breve, Vibração na mesma. ela vai estar com tudo Mesma isso. Eu não vibração, sei se ela mesma vai conseguir sintonia. passar essa energia toda. Só se você suportar a energia da Alessandra. Você vai aguentar, Preparem. né? Mas, assim, em breve a gente vai estar lançando, A gente tá né, um lançando. projeto, né? E a gente já tem outros projetos engatilhados, Sim. né? E aguardem. E se eu fosse você, na hora que sair, não perca. Projetos Mas isso transformadores. Exatamente É isso, isso né? mesmo. Transformadores. Né? O nome é esse, transformador. Transbordo total. Ó, o spoiler. É Olha, transformador. Esse é o nome, eu acho que o nome que a gente acabou de falar ali. Transformador. É uma das sugestões. É uma das É sugestões. isso mesmo. Mas aqui ele tem esse lado muito incrível mesmo de captar, de transformar. Porque eu tenho mesmo, a minha energia vai para todos os lados. Ainda mais agora, depois dos desbloqueios, aqui ele tá quase falando, Ana Luchini, bloqueia de novo. Ou bloqueia 50%. Dá uma parada. Na próxima IP, ao invés de desbloquear um pouco mais, Ana, bloqueia um pouquinho. Bloqueio menos, um porque o pouquinho, negócio só pra aqui não gente tá dando certo, conseguir. não. Mas a Keila tem esse talento mesmo, essa sabedoria de captar essa energia, porque eu tenho essa energia da euforia mesmo. Sim. E a Keila capta essa energia e a transforma e me envia de uma outra maneira, Oh, com muita sabedoria. que top. Isso é maravilhoso. Ter uma parceira que é Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Unidade e linguagem. Eu acho que é exatamente. Estão Acho que é falando disso, isso não? Estamos falando que a disso, gente é. está dando certo. Estamos Por quê? falando disso, Porque o que a Alessandra, por exemplo, quando a Alessandra vem com uma ideia, né, que é as ideias dela. Então, assim, as ideias que ela vem, Ela é bruta. é assim, aí pera ainda, como que vai fazer isso? Porque eu tenho necessidade de controle, tá? Então, assim, por exemplo, quando eu fotografo, então eu tenho que prever tudo que eu vou fazer antes. Então, cada passo que eu vou fazer, o cliente, onde eu vou fotografar, como que eu vou dirigir, quem é essa pessoa. Então, eu faço tudo antes para ter o resultado na foto depois. Então, tá na minha cabeça esse processo. Certo. Do antes e do depois. Como terapeuta, eu tenho um processo. Então, você me traz a sua dor. Para depois. Quando você me traz a sua dor, como meu cliente de terapia, eu levanto minhas hipóteses. E eu vou percorrer um caminho para eu ajudar você a sair da sua dor. Tá? Para você resolver o seu problema. No caso dela, você tem que entrar na energia dela, né? Exatamente. Quando ela me traz uma ideia, o que acontece? Quando ela me traz uma ideia, ela me traz a ideia. Daí vem a mesma coisa. E agora? Qual é o prazo que tem para isso ser realizado? Não, pera ainda. Que dia vai ser? Primeira coisa que eu pergunto pra ela, me dá a data. Ela começa pela data. Me dá a data. Quantos dias nós temos? O que a gente vai fazer agora? Agora mesmo, é que nós acabamos de dar uma data. Ela falou, quero data. Que Quero data. Eu falei, ok, abrimos o negócio ali e falamos, ok, daqui uma semana, daqui 15 dias, tá bom? Ela falou, tá ótimo. 15 dias. Ela disse pra mim, quarta-feira. Não quero Eu quero quarta-feira, quarta-feira, eu quero data. Numa quarta-feira. Não, eu quero uma data. Por quê? Porque se ela me deu a data... Que chance que eu tenho, gente. Que chance que eu Não tenho. dá, não tem jeito. Entendeu? Porque se ela me deu a data, qual a minha função agora nessa parceria? Né? Fazer a Alessandra trabalhar. Vai trabalhar canalizada, assim, ó. É aqui, entendeu? ok. Então vamos estruturar agora. Foi o que a gente acabou de fazer. Vamos estruturar agora. Vamos estruturar agora o passo a passo. Então, porque é isso que eu penso, assim que eu penso. Então, a gente já estruturou. Sim. E aí, estruturamos. E agora a gente vai fazer o passo a passo. E agora a gente vai fazer até o dia o que a gente vai fazer. É maravilhoso. E por mais que ela queira fugir, ela não vai fugir. Não tem como. Ela Não já tem, tentou, não tem. ela já tentou fugir. Eu digo, não, a Alessandra, Volta vem cá aqui. de novo. Não, outro dia ela falou uma coisa comigo, ela disse assim, eu disse, então a gente vai fazer lançamento. Não precisa fazer lançamento. Eu digo, sim, você vai fazer um lançamento. Você não fez o curso? Aí ela disse, fez. Eu digo, então eu também fiz o curso. Bora. Eu não quero saber se o lançamento vai ser como lançamento
um grande lançamento, mas nós vamos seguir o passo a passo do lançamento. Ela ama desafios. Por quê? Porque se a gente fez um curso, ou eu fiz um curso de um jeito, ela fez um curso com o melhor lançador que tem no Brasil, né? Então, Olha. Vamos falar o nome, Marcos Paulo. Marcos Paulo. Eu não fiz um lançamento com o Marcos Paulo. Ela fez o curso com o Marcos Paulo, né? Eu tenho outros cursos que não é o do Marcos Paulo, né? Eu tenho noção. Então, o que acontece? Então, a gente vai seguir o passo a passo. A gente vai obedecer a regra. Ela é ótima. Sim. Isso. Se a gente obedecer a regra e tiver um bom resultado, é por aí que a gente vai continuar. Exato, é só seguir o mesmo trajeto. Se não, não a precisa gente inventar. Ela muda. fala, não precisa inventar. A gente vai seguir só o passo a passo. Ué. Passo a passo. Tá? A gente já sabe o Mas como eu caminho. tô habituada a sabe, a jogar entrar numa energia mata, pra todo lado. não, a entrar numa mata fechada e cavar eu mesma, abrir eu mesma os caminhos. Porque eu nunca esperei ninguém abrir caminhos pra mim. Eu fui lá e abri os meus próprios caminhos. E aí a Keila, ela entra exatamente nessa parte de falar, calma, esse aí talvez não é o melhor buraco pra cavar o caminho. Vamos nessa direção aqui onde tá o pôr do sol. Entende? Então ela vai me canalizando de uma outra maneira. Sim, sim. E isso mesmo é maravilhoso, cara, é maravilhoso. Nossa. É maravilhoso. Que história. Então de tem vocês. assim, E tem... fora os projetos dela, as ideias As dela, ideias dela tem as suas. tem as minhas, É, porque tem, hein? tá? Aí eu obedeço, que aí eu falo, gente, Deus é o Senhor ou é aquele? Aí é que entra essa frase. Aham. Deus é o Senhor, porque eu sempre pedi pra Deus me botar alguém do meu lado que não me põe em pegadinhas. Porque assim, eu tenho 47 anos, cara. Eu quero levar uma vida mesmo assim, eu falo, eu quero deixar o físico, eu quero passar pro digital, porque eu me sentia muito incapaz no digital. Sim. E foi um grande desafio, mas foi uma decisão. Então, enquanto eu não estiver boa nesse trem, eu não vou mudar agora. Porque eu tenho a necessidade de ser boa naquilo que eu faço. Eu tenho exigência para aquilo que eu faço. Quando você acha que quando você atinge esse resultado, você se tranquiliza? Depois de atingir esse resultado que você desejava? Eu mudo de objetivos. Você muda de objetivo? Eu mudo de objetivos. Eu cresço de uma outra maneira. Ah. Meu sonho no Brasil era fazer teatro, era fazer o cursinho do Antunes Filho, um dos melhores diretores de teatro do mundo. Do mundo. E eu estudei durante 13 anos, trabalhava na roça e estudava. As pessoas me diziam, acorda, Alessandra, vai trabalhar, não é teatro que vai te dar o pão. Essas histórias assim, dinheiro não é do teatro que vai sair. Eu acreditei nisso, mesmo que eu nunca quis ser atriz profissional, mas eu queria fazer o teatro do Antunes Filho. Queria conhecer o que era aquilo, por trás das peças dele. E eu fiz. E uma vez que eu fiz, eu falei, opa, eu fiz, posso passar a outra fase da minha vida. Certo. Porque eu realizei onde eu queria chegar. Talvez o limite que eu me dou é muito pequeno, talvez. Era muito pequeno. Talvez fosse. Mas eu nunca desisti antes de chegar onde eu mesma determinei. São os micros resultados que levam para um novo patamar. Né? Então, quando você tem micro resultados, você vai avançando. Você vai avançando. Se teu resultado for negativo, Não Você tem que existe. parar e, e avaliar realinhar, avaliar, e aprender. O que, exatamente onde isso, que eu aprendi, que eu Aprender. aprendi para não repetir esse erro? permanecer ou É. continuar? Continuar. Continua. Top. Continuar. Permanece quem já morreu. Tem muita, Permanece tem muita parado. gente que já desiste na primeira complicação, né? É, mas Tem gente que começa, às vezes, um projeto ali, já tem uma dificuldade, não deu certo alguma Mas- coisa, já fala, não, isso aqui não dá, vamos para outro e tal, como no seu caso, que você tem vários, né? Várias coisas ali te circulando, tem gente que faz já desiste, não quero isso. Aí não, esse também não dá, não deu certo. Mas, Zenon, tem muito a ver com a pessoa, tá? Eu trabalho com autoconhecimento, então eu levo as pessoas a buscarem por que isso acontece. Por que eu desenvolvo tantos processos, tantos projetos e não concluo? O que eu estou querendo dizer com isso? Por que eu estou repetindo tantas vezes a mesma falha e não tomo consciência? Eu abandono cada vez. Né? Por que eu abandono tantas vezes? Tem um motivo. Então, quando eu começo a entender qual é o motivo, o primeiro passo da cura e da transformação é eu entender o porquê. Eu buscar a solução. Então, se eu entendo o porquê, eu mudo o meu resultado. Certo. Eu tenho que mudar o meu resultado. Porque se eu fico na zona de conforto, eu tenho uma consciência de que eu não quero mudar. Com Mas a certeza. responsabilidade é minha. Agora, se eu tenho a consciência do motivo que me faz repetir os mesmos erros, eu posso mudar. A responsabilidade é minha. Completamente. Autorresponsabilidade. Não existe segundos ou terceiros. Não existe. Se você é um existe. adulto, a responsabilidade é sua. Quando você busca culpar um terceiro, você é criança.
Uou! É mesmo isso. Isso é um código, hein? Você tá na mentalidade infantil. Esse código é do 457. Não, É, do 457. Vem pro 457 domingo. Olha isso. no domingo, aquele tá com a gente no domingo, no 457. Todos os domingos, aquele tá conosco. Ai, meu Deus. Todos os... Isso é ela, tá? Que me bota. Não é pra ser. Não foi esse o Não acordo. seria esse, mas não, é. Não, ela tem muita coisa pra nos ensinar. Tá? Não é esse o acordo, mas essas são as ideias que ela me coloca, entendeu? É porque quando tem aquela frase, né? Crianças fazem o que querem, mas adultos têm que fazer o que precisa ser feito. Que precisa né? ser feito. E se a gente não mudar o nosso comportamento, não tem como esperar um resultado diferente. Eu amo o final de ano quando as pessoas falam, 2025 vai ser diferente, vai ser isso. vai, Mas aí eu vai, começo vai. a ver, eu falo, gente, mas se a gente não mudar o comportamento, 2025, no final do ano, cara, você vai falar a mesma promessa. Mesma coisa. As mesmas E aí, promessas. isso aí, que eu tenho que voltar, não tem jeito, tá? Não tem jeito, gente. Sinto muito. Eu sou cristã, Certo. tá? que E o bom, meu que coração bom. queima por isso. Pela palavra de Jesus, meu coração queima por isso, tá? Então, é isso que tá, como ela falou, existe uma promessa para todos os filhos de Deus, para aqueles que são maduros. Se eu continuar criança, eu não tenho acesso às promessas. Eu não Certo. vivo as promessas. Então, quando eu tenho esse relacionamento cotidiano com a leitura da palavra e eu faço a minha reflexão sobre o que eu li, que é o meu devocional, Uhum. eu aplico a palavra na minha vida para haver a minha transformação, o meu arrependimento, eu cresço. E quando você cresce, você E faz quando eu outra. vou amadurecendo, eu vou me tornando como Cristo. Uau. Então, quando eu sou um cristão que cometo os mesmos cristãos, eu não posso dizer que eu sou cristão cometendo os mesmos erros do Do passado. passado. Porque a palavra, ela me constrange. E tem uma promessa toda vez que eu leio, que eu escuto a palavra de Deus. Que ela não é falada, ela não é proclamada. Sem um objetivo. E para o objetivo que ela foi lida, que ela foi dita, que ela foi proclamada, vai ser efetivado. E eu creio nessa palavra. Então, quando eu trabalho com as minhas clientes na terapia, a terapia sistêmica, ela é muito parecida com a palavra de Deus. Eu não sou psicóloga. E eu posso me permitir utilizar a palavra de Deus nos meus atendimentos. É lindo demais isso, gente. É muito lindo. Então, os meus clientes são cristãos. Se não é cristão, não tem problema, mas eles vão escutar. Porque eu vou trazer as histórias da Bíblia e comparar com a sua história. Certo. Porque o objetivo da palavra de Deus é exatamente esse. É confrontar a sua história com a história daqueles que estão lá para que você mude. Como não querer Pra ficar que você perto dessa cresça. mulher? Tá dito aí, né? Essa Como não parceria de querer? vocês. Gente, é muito mais profunda do que Entende? vocês imaginam. Então, quando Vai muito todas além as lives o Pablo Marçal fala de Salomão, que são códigos da riqueza, Sim. por que ele fala de Salomão? Por que quer falar da riqueza fala de Salomão? Porque se eu praticar os códigos que estão lá, os ensinamentos que estão lá, eu vou mudar a minha mente e eu vou prosperar. Pegou o código, né, galera? Maravilhoso, maravilhoso Vocês demais. pegaram o código, né? Gente, eu vou falar pra vocês, a conversa, ela tá muito show, tá muito bacana. Acho que a gente vai ter que marcar um podcast aí de 2 horas, 3 horas, viu? Eu fiz Você a gravação, vem com a gente, É, Zenon! eu fiz a gravação de uns rapazes aí, de uns caras aí, vocês vão ver, vocês vão acompanhar depois aí. Acho que, na verdade, que já pegaram já aí. Já foi também uma gravação que nós fizemos aí com essa galera forte demais. Ah, mas eles são muito bons, esses dois E agora meninos. com Gente vocês, do céu. então, eu vou te falar, o França Vista tá explodindo aqui com esses convidados. Olha, Zenon, a gente está esperando você, um desafio para você acordar Uou! 4h30 da manhã para estar no 457. Aí, ó. O França Vista, ele gosta de desafios. Essas mulheres me desafiaram. É exatamente isso, um E eu desafio vou, pra hein? você. E vocês também vão. Beleza? É porque desafio que desafia você, desafia também a tua Pronto, audiência. E eu vou exato. fazer- Se desafiar, tem que desafiar a galera Tem também. mais. É o transbordo isso, Ah, né? tá Alessandra doido, não toma água, sabe. cá. Ah, A Alessandra não sabe. eu mas amo, porque como ele é boca de Deus, Olha aí. então não tem Alessandra problema não não sabe. saber. Pega essa Não novidade. tem problema. A Alessandra não sabe. É. Mas acabamos de decidir nós duas. Ah, ok, tá bem? Olha no aí. dia da live do Zenon, É? tá? 4h57 da manhã. Uou. Eu vou estar lá. Uou. Que eu estou lá nos bastidores sempre. Olha aí, gente. Olha aí, Que gente. delícia. E eu vou fazer um sorteio, Aham. tá?
das pessoas que estiverem lá. Eu vou sortear um presente. Vocês estão pegando, Uau! hein? Vocês estão pegando. Vocês pegaram aí, né? Esse corte aqui vai estar explodindo aí, ó. Instagram, Facebook, Ei, TikTok. que maravilha. Mas Vocês eu estão acho pegando, que né? eu acho que esse negócio sai antes. Eu acho que o seu A gente vai mudar a data. Vai senão ter que mudar a data. Não, vai mudar então. Porque já estava mas, ó, previsto, nós já tínhamos já. Vocês vão estar vendo aí, vocês vão estar acompanhando. Sigam-nos no Instagram, sigam-nos no Facebook, sigam-nos no TikTok. Vocês vão ter aí, ó. a data do nosso podcast. Vocês vão ter a data, data do- do- a da data do- live. a data do 457 com a gente aqui, beleza? E vai ter sorteiozinho também. Vai que ter ela fazer. sorteio. Vai ter esse Uau. teu presente, eu ainda não sei o que vai ser, mas vai Top. ter presente. Top, top. Tá vendo, galera? Tá? E só pra sua live Ô, até agora. É a única. França Ei! Vista! França Vista. Parabéns! agora- Maravilha. Agora, pra maravilhosa. finalizar aqui, eu vou jogar uma palavra, jogo rápido, né? Vou jogar uma palavra pra cada uma e vocês vão me devolvendo, tá bom? Aqui vai ser mais ou menos 3 palavras pra cada uma. É isso aí, 3 palavras pra cada uma. Beleza? Vocês me Beleza. falam o que vem na cabeça, o que vem na mente, o que vem no coração, enfim. Vamos lá. Alessandra, digital. Desafio. Vai lá, Um dos maiores até pra mim. top. Keila, caminho. Jesus. Ai, que facinho! Tá vendo? Tá. Ah, Alessandra, decisão. todos os dias. Keila, uma palavra. Uma palavra. Ah, Tem Amor. várias. Tem várias, né? Alessandra, infinito. 457. Tá show demais. Agora mais fácil, né? Levantar cedo. levantar cedo? É. É viver melhor todos os dias. Tá vendo, galera? Olha aí, olha aí, olha aí. Cara, galera, acorda cedo, acompanha o 457 lá. Normalmente aqui a gente vai colocar aqui o arroba aqui da Alessandra e da Keila, certo? E olha que a gente vai ter novidade aí, hein? O França Vista vai estar nesse 457, premiação. Então, galera, começa a partir de amanhã, não sei que data vai ser. porque as E o mulheres, assim, 457 acontece no perfil da Alessandra. Ó lá. É, Tá vendo aí? Tá vendo É. aí? Acompanha, galera. Beleza? Ficamos por aqui novamente. Agradeço pela presença de vocês. Nossa, Foi agradeço. enriqueceu demais. Não só a mim, mas também as pessoas que estão nos assistindo, tá? França Com Vista certeza. fica muito grata a vocês. E vamos lá ao 457. Estamos Bora esperando você, posso ansiosa. só fazer um agradecimento? Agora! Bom, já agradeci a Keila, minha família que sempre acreditou assim, nos meus projetos, assim, muito, muito mesmo, em tudo que eu toco a mão, que graças a Deus, Deus me dá muita luz para que seja transformado. Mas toda essa transformação aconteceu, eu falo que assim, foi tudo muito rápido, mas na verdade a gente já vem se preparando há muito tempo e aguardando essa transformação ainda mais intensa. Foi com essa presença agora da plataforma internacional aqui em Paris, né? E isso traz para nós todos brasileiros uma chance única. Exatamente. Uma chance única de crescimento, de aprendizado, de força interior. Porque ninguém nasce aprendendo, ninguém nasce sabendo Exato. tudo. E nós precisamos verdadeiramente estar rodeado dos melhores. E hoje aqui na França, realmente nós estamos. Ale, e É Exato. uma chance muito grande, gente. É Gigantesca. Cola com a plataforma. Gigantesca. Cola no Infinity, na próxima. Gente, as pessoas que estão no Infinity, a gente fala das mesmas coisas. Você pensa num projeto, a colega ali já está lançando o mesmo projeto, porque a gente pegou a mesma frequência. Exato. Entende? Então é uma coisa muito. Hoje está vindo vital, está sendo vital. E assim, é uma chance assim maravilhosa para quem mora como imigrante. Se a gente como imigrante passa Cara. todos os perrengues difíceis que a gente tem, Sim, imigrante passa perrengue, exato. Muito. muito. Em compensação, nós temos essa oportunidade, porque como a nossa comunidade se aproxima, uma coisa que lá no Brasil estaria distante para a gente, né, que é você ter acesso à plataforma, É. Completamente. ao ecossistema do Plabo Marçal, Uhum. você estaria muito longe para a gente acessar eles. Exato. Diretamente. Aqui não tem. Aqui é muito fácil. E eu não tô falando de dinheiro, eu tô falando de Não, acesso. É de Tá acesso. vendo, galera? Olha, plataforma da França. Vou falar pra vocês. A França, ela foi induzida pela plataforma da França, hein?
Isso é maravilhoso. Então só temos que É uma agradecer. chance, é uma chance. Então não Temos que percam. O agradecer. próximo É método resultado IP de orações, é resultado Exato. de muitas E orações. demais, e tem muita gente aí voando Tem. depois que conheceu a plataforma. Tem. É mudança de mente. Venham lá. Exato, ativação. É isso aí. Vamos finalizar com um brinde do Só Bora, França Vista. Só bora! Só bora! Ei!